O Supremo Tribunal Federal, que permite que estados e municípios decretem as suas respectivas legislações. Acho que muitas vezes a gente fala do Brasil como se estivesse sozinho no mundo. E a gente se esquece que muitos outros países, inclusive europeus, né, estados americanos, têm tomado as mesmas medidas ou medidas muito mais drásticas nessa segunda onda da Covid, né, ou repique da primeira, como vocês queiram. Mas, enfim, na Europa isso é muito claro. A Alemanha, por exemplo, né, que, ao que me consta, é um país capitalista, Angela Merkel é de direita, mas ela proibiu o funcionamento do comércio agora, às vésperas do Natal até o dia 10 de janeiro, bares e restaurantes fechados. É lógico que o governo alemão vem com um pacotaço econômico, que é outra perna, né, que a gente discutiu na semana passada com o Paulo Solmuth, vem com um pacotaço econômico de ajuda aos setores, né? São mais de 11 bilhões de euros e ali 90 para cobrir 90% dos custos desses estabelecimentos comerciais. Mas certamente eles terão perdas, só que no julgamento dela, que se reuniu com os estados alemães, né, todos chegaram a um acordo com uma coordenação nacional forte de que seria mais indicado agora, porque eles estão atingindo um recorde, mais mortes do que na primeira onda. O Constantino quer falar, Consta, e passo para você com aquela velha questão, né? Frequência determina normalidade ou determina o mais indicado? Não. Não, pois é, né? E assim, isso não é um bom argumento, porque o mundo todo pode errar junto. Agora, em primeiro lugar, não é o mundo todo, né? A gente pode pegar exemplos e pensar o que interessa para a nossa narrativa, ou podemos também reconhecer que outros países não fizeram medidas tão drásticas e não apresentaram resultados piores. Então, o fato de todo mundo errar junto, ou muitos errarem juntos, não é um argumento, né? Eu acho que essa pandemia tem de novidade o fato da era das redes sociais. Isso tudo colocou uma certa pressão e tem vários países ignorando as leis, as liberdades, né? A Alemanha já nos deu nacionalsocialismo também, não é? A Merkel é um ícone do globalismo hoje em dia. Macron, a Europa está decadente, está mergulhando ali numa crise braba. Não é à toa que os ingleses votaram pelo Brexit para sair da União Europeia. Então, assim, eu olho esses exemplos não como exemplos a serem seguidos. Eu acho que os resultados não foram satisfatórios. Acho que está tendo revolta na população, que está lutando pelas suas liberdades básicas ocidentais, que estão ameaçadas, e o mundo todo ameaça virar uma espécie de província chinesa. É disso que se trata. Quando a gente fala de globalismo, é exatamente isso. Vi diretrizes impostas de cima para baixo, de entidades como a OMS, que virou um puxadinho da ditadura chinesa, né? E tem no comando lá um revolucionário marxista acusado de tudo que for coisa imaginável na Etiópia, que é o seu país de origem, e nós estamos acatando. O mundo está fazendo, vamos todos abandonar a nossa Constituição. Não. Daqui a pouquinho o doutor Paulo comenta isso, porque nos venderam todas essas restrições como precisamos de um tempo para que o sistema de saúde se prepare, porque se todos se infectarem ao mesmo tempo, e agora nos vendem como cura, como se esse lockdown fosse a cura, a vacina, e não é bem assim. Daqui a pouquinho agora para o doutor Paulo sobre lockdown, confinamento, quarentena, quais são os resultados disso tudo, para o bem e para o mal? Vamos lá, Lacombe, só tocando um pouco, complementando um pouquinho o que o Constantino falou, em relação à afirmação da Amanda, da Alemanha, só para ficar na Europa, nós temos um exemplo de um país que foi na direção contrária. A Grã-Bretanha, o Reino Unido, ampliou o horário de atendimento e funcionamento do comércio local e não experimentou nenhum novo aumento nos casos, tá? E além disso tudo, eu gostaria de considerar que talvez as medidas na Europa, Amanda, elas tenham que ser mesmo mais rígidas, porque a composição da população lá é diferente, eles são muito mais idosos do que nós aqui, então a participação dos grupos de risco dentro do país é muito maior do que aqui temos no Brasil, e além disso, a estação que eles estão vivendo lá, que é o inverno, propicia a propagação de doenças respiratórias. Então, acho que esses dois fatores ajudam a explicar um pouquinho por que lá a gente está sendo mais rígido. Mas o Reino Unido adota medidas de restrição. Inclusive, está em discussão novamente fechamento de bares e restaurantes. Só para deixar claro, eles fizeram, lá, né, por na exemplo, primeira está onda e estão funcionando fazendo 24 agora. horas por dia. Mas é aquela história. Se a gente for olhar de mortes por milhão, fizéssemos uma lista dos países com menos mortes por milhão para mais mortes por milhão, e tipo de lockdown, ou nenhum, ou rígido, ou médio, ou fraco, né, a gente não teria, em primeiro e com menos mortes por milhão, os países que fizeram um lockdown mais pesado. Isso não existe. A Argentina deveria estar melhor do que a gente. Sim, fora todos os malefícios que são gerados, as mortes que são provocadas por tudo. Não, eu fico meio cansado de repetir, mas são 115 milhões este ano de pessoas no mundo inteiro atiradas à miséria, à extrema miséria, à pobreza, à fome. Eu acho que isso é muito preocupante, mas acho que foi
cada vez mais claro que é multifatorial, né? Sim, acho que sim, são várias. Você não pode botar tudo na conta Amanda, de uma medida ou mas de é outra. o que a gente faz. Quando a gente tem uma situação complexa, com várias variáveis, o que a gente procura fazer? Equilíbrio. Isolar essas variáveis, ok? Então vamos isolar as variáveis com dados que eu acabei de receber. Veja só, esses são dados publicados ontem, dia 13 de dezembro, às 16h30, pelo governo do Paraná. Então, o Paraná é um estado que está sob toque de recolher, não é isso? Em algumas cidades, Então, sim. veja bem, eu tenho aqui, olha só, coeficiente de mortalidade. Vamos pegar uma cidade aqui, por exemplo, Foz do Iguaçu. 71,7 óbitos normalizado para cada 100 mil habitantes. A última cidade nesse índice de óbitos por 100 mil habitantes é uma cidadezinha que se chama União da Vitória, 15,2. Então, de 71,7 para 15,2. É o mesmo estado, a composição etária praticamente a mesma, pessoas com o mesmo background genético. O que muda? Muda que União da Vitória adota um negócio que se chama tratamento precoce. E Foz do Iguaçu não. Eu vi até uma sessão no Senado americano, o Dr. Corey, se não me engano o nome dele, com o uso da ivermectina como profilaxia. Então, deixa eu te dar esse 400 médicos dado. tomaram, não tiveram nada. Então, deixa eu te 400 dar. não Estudos tomaram, comprovados, 207 publicados. Deixa eu te dar esse Há dado. estudos padrão ouro. Eu já te respondo na publicados sequência. Deixa eu para responder esses- primeiro o Lacombe. Vamos lá. Usa a ivermectina preventiva, União da Vitória. Mais uma vez. Número de casos, 1.218. Também não são números absolutos, já são números normalizados. Foz do Iguaçu, que não usa, número de casos, 5.579. Para não dizer que a gente está só nessa referência aí do Senado, do médico que deu essa audiência lá no Senado Eu norte-americano. acho que a gente devia estar discutindo vacina e Não, não ivermectina. peraí. Não, mas a gente também discute a vacina. Porque... Peraí, Não, eu vou porque chegar eu lá. acho é a arma mais poderosa Amanda, não contra é. a doença Não até é. hoje. O Não senhor é. acha que é Mas é tratamento curioso Eu tenho isso, certeza hein? que não é. É curioso. Mas Aí é que a vamos lá. vacina Mas só fala, existe então. porque Peraí, o ministro Ricardo Só indaga os Lewandowski. medicamentos, Vamos só, Constantino. Só o vamos ministro só botar... vacina ninguém indaga. Não, ela é Vamos- real. não. Ela existe. Vamos Nos organizar? Estados Unidos, no Reino Unido. Mas que vacina? Peraí, vamos lá. Da Pfizer. Mas não tem ainda. Não, no Reino Unido. Não, então nos vamos Estados lá. Unidos. Vamos organizar. Doutor Paulo, lá. depois Constantino. Vamos lá. Amanda, então me diga uma coisa. Olha só, você tinha acabado de me pedir os estudos para ivermectina, certo? Sim, Eu te dou um aqueles. site que se chama c19study.com, que tem mais de 190 estudos mostrando a redução de contágio de 86%. Não é 2%, 86%. Doutor, eu Peraí. acho maravilhoso se Mas for você vai verdade. deixar eu falar? Peraí. Sim, pode Então vamos terminar. lá. Vacinas. Me aponte algum lugar que tenha essa magnitude de estudos. Tem algum? Eu acho que a história Não. recente do planeta nos mostra Não, que a não, não, vacina não. é a arma mais poderosa As na vacinas, prevenção. todas Todo feitas mundo dentro concorda com dos você. prazos Né? que Eu são sou a Porque necessários. você nem sequer fica doente, você Amanda, eu sou a impede a pessoa mais contaminação. pró-vacina que Não, tem. todos somos, Todos, exceto uma inclusive, vacina feita às Então, pressas. Inclusive, Mas fiz é que às uma- vezes não parece. Não, Parece que a gente senhora. está torcendo Não, contra. A vacina testada, a Veja vacina bem, que tem eu eficácia, não a torço. Mas vacina... é essa que está sendo implementada, senhora. da Pfizer. Mas, só. assim, rapidamente, antes de passar É para o que o Constantino. FDA diz, né? A minha dúvida é, você questiona tantos medicamentos, alguns sendo usados há 70, 80 anos, mas as vacinas feitas às pressas, a gente Mas é que pode elas são tomar, que usadas não tem problema. para outra finalidade, Lacombe, porque E essas vacinas nunca foram usadas, tem com RNA, nunca foi tentado Amanda, esse método. Veja só, a medicina A gente tem agência de preventiva. vigilâncias Veja muito bem, sérias e estamos competentes. falando no total de medicina preventiva, que é evitar que o indivíduo fique doente. Isso pode ser feito por intermédio de vacinas, e isso pode ser feito por intermédio de medicações preventivas ou profiláticas, como no caso da ivermectina, é comprovadamente. Tanto é que ela faz parte da profilaxia, tanto pré-exposição quanto pós-exposição, de diversos serviços de saúde de primeira linha nos Estados Unidos. Eu posso te mandar as referências em relação a isso. Número 1. Número 2, eu acredito na vacina? Acredito. Não na vacina específica do corona, ou da dengue, ou da febre amarela. Como um todo, como uma filosofia de tratamento, ok? Agora, elas precisam ter um mínimo de eficácia e segurança comprovada. Doutor, eu só Você me questiono diz isso. que elas têm eficácia comprovada? Eu não digo Cadê nada, os FDA? dados que não foram entregues ainda? Doutor, antes de passar para o Constantino, da o Constantino está Pfizer e pedindo a da palavra. AstraZeneca. Todos os laboratórios dizem que vão fazer estudos de pelo menos um ano sobre todas as pessoas que estão recebendo. Um ano. Doutor, sabe E o que todos é? eles pediram, não, nós não queremos ser eximidos de qualquer tipo de problema que porventura venha a surgir.
Constantino. É isso, não, acho que vocês já resumiram bem, né? Eu achei curioso que a Amanda cobrou ali na hora estudos comprovando a eficácia da ivermectina, que é um remédio que é um vermífugo, né? Não é nada demais. Aliás, evidências anedóticas, mas um casal vizinho meu da quarta idade, os dois contraíram Covid, tomaram de forma preventiva, em 48 horas estavam ótimos, os filhos são médicos e a filha, que é médica, tem a ver com a descoberta do uso da ivermectina no tratamento do Covid. E ao mesmo tempo que cobra essa eficácia de um remédio conhecido, sem sintomas, na hora da vacina adota uma postura, né, de crente, de crédulo. Quer dizer, vacina. E, Amanda, cuidado, porque é um espantalho, né? Não, parece que vocês são contra vacina. Isso é um abstrato, um espantalho, né? Veja, a vacina, em geral, é uma coisa útil, é uma coisa ótima. Varíola, sarampo. Agora, a gripe, todo ano, continua matando milhares de pessoas. Todo ano, a gripe mata milhares de pessoas pelo mundo todo. Então, a espera de Godot, assim, essa coisa vai vir a vacina da Pfizer, ou a chinesa, pior ainda, né, e vai resolver o problema. Isso, me desculpa, parece muito mais um wishful thinking, um desejo, do que uma postura... Não é verdade, não é panaceia, não. Você tem razão. Não, a vacina não acho que seja panaceia. Eu só confio nas agências regulatórias, como o FDA nos Estados Unidos, que tem um corpo técnico robusto e competente, e avalizou e aprovou, autorizou o uso emergencial da vacina da Pfizer. A própria Sociedade Brasileira de Infectologia publicou um documento semana passada dizendo que o tratamento precoce não funciona e nomeou lá todos esses remédios, ivermectina, hidroxicloroquina. Eu só estou colocando aqui os instrumentos que a ciência vai nos dando, vai nos colocando. Como eu disse, eu acho que tem que ser uma abordagem multifatorial. Por exemplo, a vacina não vai fazer com que a gente abandone o uso de máscara, ou lave as mãos, ou adote algum distanciamento, porque até vacinar toda a população, e eu acho que a gente tem que fazer um trabalho sério aqui, enquanto jornalistas, ter muito cuidado com a informação que a gente produz e a gente divulga, porque a gente viu pelas pesquisas, tanto aí nos Estados Unidos como no Brasil, que a confiança na vacina vem caindo. Então, a gente precisa ter muito cuidado com essa informação, porque até para a vacina funcionar, 70% da população precisa se imunizar. E não sou eu que estou dizendo. Isso está no Programa Nacional de Imunização, no plano de vacinação que o governo apresentou ao STF. A gente tem que ter muito cuidado na questão de vacinar toda a população. Não é todo mundo que pode vacinar, nem nós temos que ter muito cuidado, Lacombe. Um ponto antes que eu jogo para o doutor Paulo depois, mas nós temos que ter muito cuidado com quem fala em nome da ciência, porque isso é muito perigoso, é viver numa tecnocracia autoritária no mundo. A Amanda parece acreditar muito no FDA, tudo bem, mas e a Anvisa? De repente a Anvisa é politizada e não pode mais. Acredito também, acredito. Tá, porque o governador João Dória já está desconfiando. Então, assim, parece que tem que ser um certo resultado que vem ao encontro de uma narrativa, senão não é ciência. E acho que o mais perto da ciência que nós temos na mesa hoje não é a Amanda, não é o Rodrigo Constantino, é o doutor Paulo. Então, nós temos que ter cuidado com essa escolha das autoridades, porque isso é um caminho de uma ditadura dos tecnocratas, né? Doutor Paulo,